Maranhão, mas Vicky, faça as honras aí. Vamos lá. Bom dia, pessoal, para quem está chegando agora, né? Eu sou a Vicky, estou aqui hoje junto com a Andressa e a nossa convidada de hoje é a Isabela. Ela trabalha lá na Secretaria Estadual do Maranhão e ela faz a promoção de turismo no Maranhão. Então, aproveitem esse momento, né, para tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse estado, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso aqui o nosso treinamento. A Isa, ela tá com um nome aqui diferente, tá, na reunião, pessoal, porque ela tá em outro computador, mas estamos com a Isabela, tá? Vai lá, Isa. Prazer, pessoal. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Perdão pelo nome aí masculino, mas meu nome é Isabela, tá? Sejam muito bem-vindos. Só uma questão mesmo de mudar de computador aqui, que foi necessário. Vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre o Maranhão, sobre os destinos, né, sobre os principais atrativos. E ao final, quem quiser, por favor, né, vamos ter um momento, né, meninas, para falar um pouco a respeito de dificuldades, a respeito de dúvidas. Então, estou à disposição e para a gente é sempre um prazer, tá? Então, muito obrigada e sejam bem-vindos à nossa Terra de Encanto. Vou começar aqui a compartilhar. Vou colocar o som também. Está aparecendo para todo mundo? Estamos vendo tudo certinho. Tá ótimo. O Maranhão é um dos principais encantos do Brasil. Tem história para contar, tem magia, beleza e alegria. O Maranhão tem gente que tece, que borda, que prepara a terra, que pesca. O Maranhão é um estado de alegria. Vasta área localizada entre o norte e o nordeste do Brasil, o Maranhão é bonito por natureza. Em cada pedaço de chão, o estado avança, realizando mudanças e gerando oportunidades para todos. Praias extensas e um acervo arquitetônico de origem portuguesa, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, fazem o colorido da capital, São Luís. Tradição e modernidade convivem em harmonia numa cidade acolhedora, rodeada de mar e brisa. Aqui, os caminhos estão prontos. São Luís é o ponto de partida para outras descobertas pelo Maranhão. Na extensa faixa do litoral, o meio ambiente pulsa, com ricos biomas e áreas de preservação natural. O Maranhão é o Brasil colonial, esculpido nas ruínas seculares de Alcântara. É o imenso e delicioso deserto dos Lençóis Maranhenses. Com suas lagoas, formadas pelas águas cristalinas das chuvas. São rios, praias, animais silvestres e paisagens paradisíacas do delta do Parnaíba. Um dos mais belos recortes naturais do mundo. O Maranhão é também cerrado. São cachoeiras, grandes lagoas naturais, corredeiras e aventura na Chapada das Mesas. É o grande Brasil em um só lugar. L'un des plus beaux endroits du monde. Uno de los lugares más bellos del mundo. Die Wüste Brasiliens ist definitiv einer der schönsten Plätze der Welt. Não importa a língua, não importa o sotaque. No Maranhão, todos são bem-vindos. Venha conhecer os encantos do Maranhão. Pode parar para essa apresentação. Prontinho. Então, um pouco só para vocês conhecerem, para vocês terem ideia, né, do que é o Maranhão, né, do que é a nossa campanha principal, né, é o Maranhão Terra de Encantos. Então, hoje vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dos destinos, dos atrativos, né, e verificar em detalhes um pouco do que é o nosso estado. Tá? Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de fazer um convite para que vocês pudessem nos acompanhar no Instagram. Né? Essa é a nossa página inicial, desculpa, nosso perfil é oficial, que é o @NA Terra de Encantos. Lá a gente tem um programa, a gente tem uma seleção, né, semanal, mensal, de conteúdos programáticos, né, programados para falar um pouco mais a respeito da nossa terra, do nosso estado, de forma lúdica, de forma interativa, de forma bem dinâmica.
tá? Então, quem puder, por favor, peço que nos sigam para a gente conseguir ter essa comunicação também, né? E vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa terra. Vamos começar o roteiro pela capital, né? Por São Luís. Em São Luís, é possível propor um roteiro de cultura, sol e praia, né? Que vai deixar os seus clientes felizes e cheios de boa experiência. Então, nós temos uma gama de opções já falando em relação a São Luís, na capital. Eu sei que quando a gente pensa em Maranhão, a gente pensa automaticamente em Lençóis, né? A gente vai falar até um pouquinho disso aqui à frente. Mas, né, temos muitas opções de roteiro para fazer com que o cliente, o passageiro, chegue em São Luís, consiga ficar de 2 a 3 dias ou um pouco mais, dependendo da sua disponibilidade, e a gente inserir várias opções, né, que a gente vai falar agora. Então, começando por São Luís, a gente sempre indica que seja feito, né, que se comece o roteiro pelo City Tour, né, pelo Centro Histórico, né, que é essa gama de opções, né, dentro de São Luís, que a gente consegue ter já uma riqueza, né, histórica, cultural, arquitetônica num lugar só, né? Então, o Centro Histórico é considerado Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco desde 1997, justamente pelo seu acervo arquitetônico e histórico. São mais de 3.000 casarões catalogados, né, com azulejaria portuguesa, pedras de cantaria. Então, você consegue, assim que você chega já no Centro Histórico, visualizar tudo isso, né? Vivenciar essa parte histórica com todos os casarões ali, né? Aí também dentro do Centro Histórico, ainda dentro do City Tour, a gente consegue ter acesso a todos os museus, né, disponíveis para que seja conhecido, né, um pouco mais a respeito da história. Todos os museus são com entrada gratuita, né? Então a gente também tem que evidenciando um pouquinho o Museu do Reggae, né? Então lá conta o porquê que São Luís é conhecida como a capital do reggae. São Luís tem alguns nomes, né? Então, como Ilha do Amor, capital do reggae, e lá conta um pouquinho mais a respeito dessa parte cultural, né? E é o único museu do reggae fora da Jamaica, né? A gente também tem o Teatro Arthur Azevedo, que é o segundo teatro mais antigo, né, do Brasil. Então lá também é maravilhoso para que você possa contemplar um pouco mais, né, a respeito da história, né? Então tem a influência portuguesa, francesa, né? São Luís, na verdade, ela é a única capital do Brasil que ela foi fundada por franceses, invadida por holandeses e colonizada por portugueses. Então vocês imaginam, a gente tem influência, né, aí de um pouco de cada desses países que a gente consegue vivenciar de fato no centro histórico. Em São Luís, né, ainda fazendo parte do Centro Histórico, né, vai ser possível conhecer as principais igrejas, as principais praças, né. Aqui a gente tem a Igreja da Sé, que fica numa praça muito importante, que é a Praça Dom Pedro II, né, que é a praça onde se concentram os principais poderes, né, do Estado. Então a gente tem poder executivo, tem o poder estadual, tem o poder municipal, tem o poder judiciário, uma praça belíssima. Aqui também a gente tem, dentro dessa igreja, né, o Museu de Arte Sacra, aqui algumas praças que vão ser possíveis conhecer, e também ao longo de todo o Instituto é possível ter acesso ao artesanato local, né? Então, dentro do Centro Histórico, há várias opções, né, de lojas, de fornecedores locais. Aqui a gente tem a opção da cerâmica vitrificada, né, que é uma opção de artesanato muito bonita de se levar, e a gente conta com muita facilidade dentro, né, do Centro Histórico, dentro de São Luís. E também, falando um pouco, né, do lado cultural, São Luís tem uma influência cultural muito forte, né? E dentro do Centro Histórico a gente consegue vislumbrar um pouco, né, também nessa parte cultural. Então a gente tem o tambor de crioula, que é uma das danças, né, muito forte, muito presente dentro da nossa cultura, né, que é uma dança de matriz africana. É considerado patrimônio cultural do Brasil desde 2007. Então, ao longo do passeio pelo City Tour, se consegue também, né, visualizar sempre uma roda de dança. Tem um museu, né, só em relação ao tambor de crioula, para se conhecer um pouco mais, né, dessa origem. E a gente também tem a Bumba Meu Boi, né, que é uma dança que conta uma lenda do Alto do Bumba Meu Boi, né, é a nossa festividade, né, principal, a nossa influência principal dentro do estado. São mais de 400 grupos, né, que contam aí através de diversos sotaques, né, que são os ritmos que embalam essa dança,
né? E a gente tem aí uma influência muito forte agora nos meses de junho e julho, que é quando acontece, né, a nossa festança, que é quando acontece essa festa dentro do nosso estado, que é muito esperada e é maravilhoso de se contemplar, né, porque conta realmente um pouco da nossa história. E esse ano, né, o governo do estado decidiu fazer uma festa prolongada, né, fazer aí por 2 meses de festa. Então, está sendo junho até o final de julho, a gente vai ter, né, o São João, né, com a festividade do Meu Boi, em alusão também a esse período que a gente ficou parado, né, 2 anos aí, 2 meses de festa disponíveis, né, para todos aqueles que puderem conhecer, né. Então, a gente está no meio dessa festança, que é uma festa linda que vale muito a pena conhecer. E o Bom Meu Boi também é considerado patrimônio cultural imaterial pela Unesco desde 2019. Em São Luís, a gente consegue também ter acesso à natureza, né? A gente consegue ter acesso às praias de forma facilitada, né? São mais de 32 quilômetros de extensão de faixa litorânea, né? Então, a gente consegue logo em seguida também, né, pelo Instituto, ter acesso às praias, né? São apropriadas para banho, são diversas praias que se consegue conhecer, então a gente consegue ter acesso, consegue também passear pelo Espigão, né? E uma das práticas, né, que é possível além dos banhos, né, é a prática de esporte dentro das praias. Então, quem vem em São Luís consegue perceber muito isso, né? A prática do surf, a prática do kitesurf, então é muito difundida e é muito utilizado nas praias. Então, é um passeio que vale muito a pena também conhecer. E falando um pouquinho ainda a respeito, né, das práticas, o Maranhão é um dos estados mais procurados atualmente para a prática do kitesurf. Nós lançamos 3 materiais segmentados recentemente, né, falando só a respeito de cultura, falando só a respeito de natureza e falando sobre o kitesurf, né, justamente devido a isso, devido às excelentes condições que o estado possui de vento, né, hoje é muito difundida essa prática, né. Então, São Luís possui o velejo urbano, que é possível fazer a partir da capital e a partir da capital se direcionar para os picos do estado, como Atins, Tutóia e Santo Amaro. Então, nós temos praticantes de todo o mundo, né, pessoas que vêm, né, de todo o lugar, e a gente consegue ter essas condições maravilhosas para a prática do kitesurf, e a gente fez um material específico que a gente vai compartilhar também com vocês ao final. Falando ainda, né, da região metropolitana de São Luís, tá? A gente tem a cidade de Alcântara, né? Alcântara é um município que fica no continente, a travessia é feita através de barco, né, com saídas diárias, é em torno de 1h20 a travessia para chegar em Alcântara, ou também, né, por terra através do ferryboat, tá? Alcântara é uma cidade linda, né, é uma cidade cultural, né, é um museu a céu aberto, na verdade, é isso que define essa cidade, né, por ter vários prédios ainda históricos, ruínas ainda muito bem conservadas, e que contam também muito a respeito dessa época colonial, desse período colonial. Então, a Alcântara está muito preservada e ela é conhecida exatamente como, né, um museu a céu aberto, onde você consegue, né, saber um pouco mais a respeito também desse período colonial tão forte presente na cidade. Então, é a primeira cidade amazônica reconhecida como patrimônio nacional. Alcântara também é muito conhecida pela sua base de lançamento do foguete, né, devido à sua privilegiada posição geográfica, que fica próximo à linha do Equador. Então, hoje é uma cidade que tem recebido muito investimento em relação a isso, que está crescendo muito, né? E dentro ainda, né, de Alcântara, uma das principais festas culturais é a festa do Divino Espírito Santo. Ela acontece ali nos meses de maio ou junho, é uma festa tradicional católica que celebra o dia do Pentecostes, e dentro da cidade, nesses períodos, a população inteira participa, né? Os visitantes, os passageiros conseguem também interagir, né, nesse período, e quando não está acontecendo esse período, se consegue, através de alguns locais específicos, conhecer um pouquinho mais a respeito também dessa festividade. Em Alcântara também é possível fazer o turismo de experiência. Aqui a gente está vendo algumas peças de cerâmica, né, que é feito ali na comunidade de Itamatatiba. Então, os passageiros, os visitantes que visitam Alcântara, conseguem participar e vivenciar essa experiência, né, com a produção da cerâmica local. Então, o visitante ele consegue participar, colocar de fato a mão na massa e levar a peça que ele mesmo confeccionou. A gente também tem na gastronomia
de forma muito típica, né, de forma muito tradicional, o doce de espécie, que é um doce de herança portuguesa, que em qualquer lugar do Maranhão você vai conseguir comer, mas em Alcântara você não pode deixar de experimentar, porque realmente é um doce que compõe a gastronomia local. Né? E também a gente tem acesso à natureza, né? Em Alcântara também possui praias belíssimas, né? E também possui a Revoada dos Guarás, que geralmente ele acontece ao final do dia, no pôr do sol, que essa ave é endêmica, né, do Maranhão, que essa ave com essa coloração vermelha, que é um vermelho realmente, né, é espetacular, e eles nascem de forma com a pelugem branca e conseguem né, mudar essa cor através de um caranguejo que eles comem, né, e que muda essa coloração das suas penas. Então, vale muito a pena conhecer, né, e poder desfrutar ao final do dia como se institui a Revoada dos Guarás. Ainda em São Luís, né, ainda falando da região metropolitana, nós temos a cidade de Raposa, que fica em torno de 30 quilômetros de São Luís, de muito, muito fácil de chegar, de fácil acesso. Né? Ali de carro, rapidamente você está em Raposa. Raposa é conhecida como as Fronhas Maranhenses, né? Em alusão aos lençóis maranhenses, porém em menor quantidade. É um município, né, que cresceu em função da pesca, né, e também do artesanato. E hoje, o que mais forte dentro desse município é o turismo náutico. Né? Então, possui diversas praias, lagoas, ilhas e igarapés. Já chegando em Raposa, você se depara com um corredor, né, que dá acesso até ao porto, onde você consegue já verificar, né, e conhecer um pouco da renda de Bilro, né, que são as rendeiras que compõem, né, esse corredor. Então, aqui a gente tem um pouco do que é aqui o material já pronto e como é feito, né? Então, você já consegue chegar em Raposa e já se deparar com esse corredor de rendeiras, né? Como eu falei, o turismo náutico na cidade é o que hoje realmente mantém, né, e funciona o município, devido a várias opções de passeios que é possível fazer. Então, por isso que é bom reforçar, como a gente comentou no início, que em São Luís é possível fazer de 1 a 2 ou 3 dias ou mais com as opções, né, adjacentes, com as opções dos municípios próximos a São Luís, que um deles é Raposa. Então, a gente tem aqui um dos passeios que eles duram em torno de 2 a 4 horas, né, ou um pouco mais também, que dá para fazer o dia inteiro, na verdade. Aí o pessoal só consulta a questão da tábua de maré, mas as saídas são diárias. Então, aqui a gente tem um dos passeios, que é o banho na cura do marisco, faz também a praias e ilhas, mangues e dunas. Então, em Raposa, você consegue ter acesso ao rio e ao mar. Né? Então, tem uma diversidade de banhos para que possa ser feito, né? E incluir também no roteiro. A gastronomia, né? Por ser uma cidade baseada fortemente, né, a sua produção na pesca, então você consegue aí ter uma gastronomia muito rica, né, baseada em peixes frescos, em mariscos frescos, nas ostras. E um dos passeios durante o passeio náutico é o criatório de ostras. Né? Então, o visitante consegue fazer a experiência da cata da ostra, ou seja, ele vai catar a própria ostra que ele vai consumir. Né? Então, realmente é uma experiência muito legal que se consegue fazer durante o passeio em Raposa. E vamos falar de aventura e ecoturismo. Meninas, se precisarem que eu pare um pouquinho, só falar. Não, pode continuar. Ótimo, tá saindo bem aí no áudio, né? Estamos te ouvindo bem. Pronto, ótimo. Então, pessoal, só dando continuidade, vamos falar agora de aventura e ecoturismo. E, claro, não podemos deixar de falar do nosso cartão postal principal, né, conhecido de forma mundialmente, que é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Né? O que é um parque? Né? O que isso quer dizer? É o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses porque ele é uma área de preservação ambiental. Então, uma área que ocupa em torno de 150 mil hectares e preserva um fenômeno geológico raro. Né? Tecnicamente, um deserto repleto de dunas de areia branca e formando um imenso lençol às margens do Oceano Atlântico. Né? Então, é uma área muito grande, pessoal. Quando se consegue até verificar, né, visualizar os lençóis através ali de avião, né, vindo de Fortaleza para São Luís durante o dia, a gente consegue já verificar um pouco do que é o tamanho do Parque Nacional.
Para vocês terem ideia, né, o tamanho da área dos Lençóis é comparado ao tamanho da cidade de São Paulo, né, devido ao seu enorme tamanho. Então, realmente, só quem conhece, só quem já pôde estar presente nos Lençóis, se consegue, né, ter essa ideia dessa imensidão, né, do que é realmente os Lençóis, que é incrível, e, de fato, é tudo isso que a gente consegue vender, né, aí fora, de fato. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de como chegar, né, até os Lençóis Maranhenses. Então, a gente tem duas portas de entradas principais, tá, pessoal? Então, a primeira seria Barreirinhas e a segunda Santo Amaro. Barreirinhas, a gente, na verdade, a gente sempre fala o que diferencia, né, as principais entradas dos Lençóis Maranhenses. Então, em Barreirinhas, quem procura um pouco mais, né, de opções de hotelaria, de bares, de restaurante, Barreirinhas é a melhor opção devido a ter essa variedade, né, a ter essa variedade de opções em relação à estrutura, né. Então, Barreirinhas é um pouco mais indicada devido a isso, né, e ela fica em torno de 280 quilômetros de São Luís, sendo mais ou menos 3 horas e meia até 4 horas para se chegar lá. Em Santo Amaro, né, é um pouquinho mais, um pouquinho antes da entrada de Barreirinhas, ela fica logo ali em torno de 250 quilômetros, em média 3 horas e 30 da capital de São Luís. Tá? A gente vai falar um pouco delas, de cada uma aqui de forma separada. E em ambas as entradas, as agências receptivas vendem passeios que levam as maiores e mais próximas lagoas. Também a gente vai só focar um pouquinho em relação ao público, né? Então, a gente indica, por exemplo, para Barreirinhas, né? Público com família, né? Público que procura um pouco mais, né, de opções. Barreirinhas e Santo Amaro é um pouco mais intimista, né? Um pouco mais as opções de restaurante, bares e hotelaria, ela é um pouco menor, né? Mas também é excelente e você consegue também, por Santo Amaro, ter acesso facilitado aos lençóis, né? Então, a gente vai falar um pouquinho também a respeito de tempo de cada uma até chegar no Parque Nacional. O que fazer em Barreirinhas, né? Como eu falei, Barreirinhas possui essa opção um pouco mais, né, de opções em relação à hotelaria, né, bares e restaurantes, e também possui experiência de base comunitária, expedições fotográficas que é possível fazer em relação, né, ao passeio no parque, opções de boia cross também no Rio Cardosa, passeios náuticos e trekking. Em Barreirinhas, né, uma das opções de passeio, né, também é o turismo de base comunitária, que é conhecido ali através do turismo náutico, a gente vai falar um pouquinho logo em seguida. Então, através do turismo náutico, se consegue ter acesso ao Canto do Atins, ao povoado de Mandacaru, ao povoado também da Queimada dos Britos e Baixa Grande, que é um povoado que vive dentro dos Lençóis Maranhenses, só que esse é um produto mais específico, que é conhecido só através do trek, a gente vai falar um pouquinho dele aqui mais à frente. O passeio náutico, como eu mencionei, é muito forte, né, dentro de Barreirinhas, e é um passeio que dura o dia inteiro, né, então se passa por 3 municípios aí, que é Vassouras, Mandacaru e Caburé. Vassouras, né, é a primeira parada, e você consegue ter acesso aos macaquinhos ali, né, que vivem de forma local. Logo em seguida, se segue para Mandacaru, onde tem esse farol, né, que é um farol que tem em torno de 160 degraus, em torno de 54 metros, e você consegue, através desse farol, ter acesso, visualizar, na verdade, né, todo o Parque Nacional. Né? Então, a gente consegue ali visualizar, né, o encontro do rio com o mar, e finaliza em Caburé, que é onde se finaliza o passeio, né, ali fazendo o almoço, a parada para o almoço, e é justamente onde a gente tem aqui o acesso, né, vocês estão vendo aqui, que está aqui essa faixa, né, de areia, aqui com os restaurantes, essa base de apoio, e aqui do lado é o rio, e do outro lado é o mar. Então, vale muito a pena, né, fazer esse passeio, que é um passeio que dura o dia inteiro, né, e finaliza aí com esse município em Caburé, que é maravilhoso. Ainda em opções, né, do que fazer em Barreirinhas, nós temos expedições de quadriciclo, que é feito nos pequenos lençóis, né, então vocês vão poder verificar, né, nos lençóis, né, que existe os grandes lençóis, que é feito, né, o passeio
até chegar lá, e as saídas são diárias, né, pela manhã e pela tarde, e você consegue também ter acesso a pequenos lençóis, onde é possível fazer expedições de quadriciclo, né? Aqui a gente tem o Boia-Cross, né, a flutuação através do Rio Cardosa, e ainda em Barreirinhas, né, hoje também a gente tem um município chamado Atins, né, que é um lugar que despontou muito, cresceu muito, né, e hoje é um dos locais mais procurados dentro dos lençóis, né. Então, hoje, nós temos uma variedade de hotéis de charme em Atins. A estrutura em Atins realmente é uma estrutura diferenciada, né, é procurada por todo público, né, de forma a gente tem muita presença de europeus, né, ali também, de americanos, então é procurado demais para a prática do kitesurf, né, então é uma cidade realmente linda, maravilhosa, com várias opções de hotéis de charme, de bares, de restaurantes, que vale muito a pena conhecer. O acesso é feito de barco, né, ou veículo 4x4, é um vilarejo de pescadores que se iniciou ali se fundiu, né, muito através da pesca e hoje cresceu demais. É um lugar perfeito para relaxar e se conectar com a natureza de fato, né? Lá até o sinal também ainda de internet é um pouco ruim, né? Então, de fato, para quem procura descanso, né, procura um lugar realmente pitoresco, Atins é a melhor opção. E dá acesso ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né? E como eu falei, possui vários hotéis de charme. Então é um lugar hoje muito procurado, que cresceu muito, que vale muito a pena conhecer. Aí a gente tem um pouco mais respeito, né, de Atins, então aqui a gente conta o canto do Atins, ali onde se concentra a maior parte, né, das práticas esportivas, como o kitesurf, né, a canoagem, né, que é possível também fazer dentro dos lençóis maranhenses. E falando sobre a segunda entrada, né, o que fazer em Santo Amaro. Então, Santo Amaro, pessoal, diferente de Barreirinhas, por exemplo, Barreirinhas, que é em torno de 3 horas e meia para se chegar, o passeio até o Parque Nacional é feito em 4x4. Né? Então, em Barreirinhas é aquele ralizão mesmo, né? Onde a gente passa por diversas dunas até chegar em alguns dos circuitos, que são divididos em circuitos, né? Em Barreirinhas, e dura mais ou menos uns 40 minutos nesse rally para conseguir chegar até o parque. Já em Santo Amaro, né, o Parque Nacional, a cidade fica mais próxima do Parque Nacional, em torno de 15 minutos você já está dentro do parque, já consegue ter acesso, né, às principais dunas e às principais lagoas. E a gente também sempre reforça que Santo Amaro também muito procurado pelo público de terceira idade, justamente por isso, né, pelo acesso facilitado ao Parque Nacional. Então, dentro de Santo Amaro, é possível fazer a contemplação das principais lagoas e dunas, expedições fotográficas também, é possível fazer o surf, o kitesurf e o trekking. Aqui um pouco, né, da prática do kitesurf, eu passei nos grandes lençóis maranhenses, é tudo isso aqui mesmo, tá, pessoal? Não é Photoshop, né, então realmente é essa maravilha, é incrível, né, esse tom de azul realmente que possui, né, dentro das lagoas. Qual o melhor período, né, a gente sempre fala, é também uma dúvida, né? Sempre que se pergunta em relação aos lençóis. Qual o melhor período para conhecer os lençóis maranhenses? A gente indica que os lençóis eles podem ser visitados o ano inteiro, né? Porém, nesse período entre maio a agosto até setembro, é um período que já passou o período de chuvas, então as lagoas estão mais cheias, né? E você consegue fazer um pouco mais, né, de conhecer mais lagoas, né, durante esse período pós-chuva. Porém, né, quem não puder vir nesse período logo em seguida pós-chuva, a gente tem lagoas perenes que elas estão ali durante o ano inteiro. Então, em qualquer época do ano, é possível conhecer o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. O trekking, né, como eu já havia mencionado, é um produto bem específico, né, que você consegue fazer também no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, e é uma caminhada, né, que ela tem roteiros de 2 a 5 dias, né, são os pernoites são feitos dentro da comunidade local, né, então são feitas em redários, então é um turismo de experiência que você consegue vivenciar um pouco mais, né, dessa experiência local junto, né, ali a comunidade, né, e ela segue de Atins até Santo Amaro. Pessoal, esse é um produto muito específico, né, para pessoas que procuram conhecer um pouco mais a fundo, né, dessa experiência, mas que vale muito. Então, vocês conseguem também ter acesso a esse produto.
E é uma experiência que vale muito a pena ser inserida, né, dentro de um pacote, dentro de um roteiro. E Lençóis Maranhenses é isso, pessoal. A gente pode falar um pouco mais a respeito das dúvidas, só um segundo. Ao final, mas são as principais entradas através de Barreirinhas e Santo Amaro, e a gente tem essa variação, essa diversidade de produtos para que se possa fazer em um roteiro de 2 dias, 3 dias ou mais, com uma variedade de opções para que possam ser incluídas, certo? Então, Lençóis Maranhenses, esse deserto, né, brasileiro, com lagoas cristalinas e um pôr do sol incrível. De fato, só quem realmente vivencia, como eu mencionei, consegue ter ideia, né, do quão belo é esse lugar. Vamos falar agora a respeito de delta, né? O que é o delta? Conhecido também, a gente tem o delta das Américas, conhecido também como delta do Parnaíba, eu acredito que você já tenha ouvido falar. Então, 70% do delta do Parnaíba está dentro do Maranhão. Então, é um passeio que se consegue fazer no mesmo caminho que se segue para os Lençóis Maranhenses, se consegue ter acesso ao delta, tá? Então, a gente sempre indica que possa se fazer esse roteiro conjugado, né, entre Parque Nacional dos Lençóis e Delta das Américas. Então, é o terceiro maior delta oceânico do mundo, possui mais de 70 ilhas, né, e é como é possível fazer o passeio, através de excursões náuticas que saem das cidades de Vitória e Araioses, que é em torno de 465 quilômetros de São Luís. Porém, como eu mencionei, quando se está dentro dos Lençóis Maranhenses, é possível fazer esse passeio também através do delta que está ali do lado, né? Então, facilita bastante, que é através do mesmo caminho. E no delta, né, é possível também fazer a prática hoje da pesca esportiva, né? Então, a gente tem uma variedade de peixes endêmicos na região, então é possível fazer essa prática. É possível também fazer a prática do kitesurf, né, devido a excelentes condições de vento também do delta. É também possível fazer a experiência, né, um turismo de experiência através da caça do caranguejo. Então, o Delta das Américas é um berçário marinho, né, e se consegue ter, né, essa variedade de opções de peixes, né, de mariscos, e você consegue fazer a cata do caranguejo, né, a cata do caranguejo que você pode consumir. Então, é também, né, uma das opções dentro do Delta. A Revoada dos Guarais, como eu havia comentado, né, lá na cidade de Alcântara, no Delta, por ser esse berçário marinho, é possível também, né, que há uma opção muito variada de mangues, então você consegue, sem sombra de dúvida, visualizar, né, ao pôr do sol a Revoada dos Guarais, né, que é muito presente também dentro do Delta. E, falando a respeito, né, de Delta e Lençóis Maranhenses, a gente não pode deixar de citar a Rota das Emoções, né, que hoje é o único roteiro integrado, né, no Brasil, que integra 3 estados principais, né, que inclui Maranhão, Piauí e Ceará. Então, é possível começar através do Maranhão ou através do Ceará, né, e se estando dentro do Lençóis, né, a gente também sempre sugere que, caso o cliente possua essa disponibilidade, que seja feito, né, a Rota das Emoções. Então, e que passa, né, por essas principais cidades que a gente comentou ali, entre Barreirinhas, Santo Amaro e Vitória. Aí vamos falar agora a respeito do Parque Nacional da Chapada das Mesas, né? Então, no Maranhão, a gente tem 2 parques principais, que é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e o segundo parque, que é o Parque Nacional da Chapada das Mesas. A Chapada das Mesas fica ao sul do Maranhão, né? Então, no Maranhão, pessoal, a gente tem uma variedade de produtos, né, por ter essa opção tão variada em relação à natureza, né? Então, no Maranhão também a gente tem Cerrado, né? É uma excelente opção para quem busca sossego, contato com a natureza e esportes radicais. Mais de 70 cachoeiras catalogadas, hoje, na verdade, elas estão em torno de 140, né? Isso são só as conhecidas, fora as que não se conhecem ainda, devido à imensidão de cachoeiras, né? É conhecida como realmente é um parque nacional das águas, né? A Chapada das Mesas, devido a essa variedade de opções que se encontram de cachoeiras nesse local, né? E o acesso é possível, né? Através da via terrestre, via aérea, fluvial e férrea, né? Então, a gente sempre recomendou o aéreo, né?
Por estar ao sul do Maranhão, o acesso pela via terrestre é um pouquinho mais longo, em torno de 10 a 12 horas. Porém, pela parte aérea, a gente tem voos que ligam São Luís à porta de entrada, que é Imperatriz, né, que é em torno de 40 minutos, você já consegue estar ali em Imperatriz e já consegue ter fácil acesso às entradas que a gente vai falar aqui um pouquinho do Parque Nacional da Chapada das Mesas. E tem esse nome, pessoal, Chapada das Mesas, deixa eu voltar aqui para esse slide, devido a formações rochosas, né? Então aqui a gente tem essa foto, né, com a estrada, e vocês conseguem verificar aqui, né, essas formações rochosas, né, esses paredões rochosos, né, que são ali em formato de mesetas, por isso, né, o nome Chapada das Mesas. E o que fazer, né, na Chapada? Nós temos duas entradas principais, que é a cidade de Carolina e a cidade de Riachão, que ficam ali muito próximas. Então, como eu comentei, chegando já pelo aéreo em Imperatriz, que é a principal cidade, né, para ligar a essas outras duas, você já consegue chegar em Carolina ou em Riachão. Em Carolina, e tanto em Carolina como em Riachão, a gente tem uma variedade de opções de hotelaria, de bares e de restaurantes, tá? O que diferencia são só os atrativos de um local para o outro, né? Mas são muito próximos, então você consegue fazer as duas cidades tranquilamente, né? Em Carolina, né? Um dos passeios inclui a Cachoeira de Santa Bárbara, que é uma cachoeira que tem 76 metros de queda d'água, né? Então você consegue ter essa primeira foto aqui, né? Você consegue ter essa ideia, né, desse local que é incrível para fazer uma contemplação de fotos, caminhadas, práticas verticais. Aqui a gente tem a prática do rapel também, que é possível fazer dentro da cachoeira, né, com toda a estrutura que lá já possui para receber os visitantes. A gente também tem acesso ao santuário, né, que é um outro conjunto de cachoeiras no mesmo local, né, que a gente tem uma cachoeira com em torno de 50 metros de queda d'água, né, e Riachão, né. Então a gente fala um pouquinho ali de Carolina e agora a gente vai falar um pouquinho de Riachão, né, que também possui essa variedade de ofertas, né, de passeio. Então aqui a gente tem o trek ao Morro do Chapéu, que é essa caminhada, né, que se consegue chegar nessa primeira foto aqui ao portal, né, do Morro do Chapéu. Então você consegue ter essa ideia, né, do tamanho do Parque Nacional através dessa caminhada. A contemplação e banho nas cachoeiras. Aqui a gente tem a Cachoeira de São Romão, que hoje é uma das principais cachoeiras com volume de queda d'água do estado, né? Então é maravilhoso, né, poder realmente contemplar um pouquinho. E também a prática do canionismo, né, até o Santuário de Pedra Caída, em Carolina. Então você consegue fazer, são várias opções de passeios na Chapada das Mesas, que a gente sempre recomenda que se possa ficar em torno de 3 a 4 dias ou um pouco mais, para conseguir se fazer, né, essa variedade de passeios na Chapada. E outra coisa que a gente sempre menciona também, né, um dos diferenciais da Chapada das Mesas é a temperatura da água, né? Então as cachoeiras geralmente são conhecidas, né, por ter uma temperatura mais fria, mas na Chapada das Mesas, né, que o nosso Maranhão é um estado, né, que possui essa variedade de natureza, mas é um estado muito rico em sol, né? Então a gente tem sol o ano inteiro e a temperatura da água é sempre um pouco ali em torno de 25 a 28 graus, uma temperatura extremamente agradável. Riachão, né? Riachão também possui mais opções de passeio, né? Muito conhecidos. Então um deles é o Poço Azul, né? Que realmente possui essa coloração, né? Azul aí maravilhosa, né? Em todo o ano. O Encanto Azul também, né, que é um outro passeio que faz parte desse mesmo roteiro. Então, inclui o Poço Azul, Encanto Azul, a Cachoeira de Santa Bárbara, né? Então, você consegue ter acesso muito facilitado para todas as idades, em todos esses atrativos. Em Carolina e Riachão também é possível fazer observação de pássaros, né, o Borgiote, e dentro dessa região, né, possui uma diversidade de espécies de aves catalogadas, então, de mais de 60 espécies de aves, né, aí para contemplação. E também na Chapada das Mesas, né, foi criado um passaporte específico para a Chapada das Mesas. Então, assim que você chega em Imperatriz, né, no aeroporto, nós temos um centro de atendimento ao turista, que é o CAT, e lá o turista, né, o visitante, já consegue ter acesso ao seu passaporte ali, com foto mesmo, tudo igual a um passaporte mesmo tradicional. E dentro desse passaporte, né,
Aqui a gente tem a opção do site, né, que dá para cadastrar tanto de forma antecipada ou lá na hora, e o passageiro, ele retira lá no centro de atendimento do turista, é totalmente gratuito, e o passaporte dá direito a vários descontos nos atrativos, né? Então, é uma opção muito legal para que o passageiro possa adquirir, porque ele ainda ganha, né, descontos em todos os atrativos que ele for visitar. E possui as opções de passeios e restaurantes, né, para que eles buscarem já conhecer um pouquinho mais, né? Então, aqui a gente tem o site, que é o www.passaportedachapada.com.br. E aqui um videozinho para a gente conhecer um pouco mais a respeito dessa parte. Prontinho, pessoal. Então, essa é a nossa terra, né, o nosso Maranhão, a nossa terra de encantos. Muito obrigada, né, pela oportunidade. Que vocês possam conhecer, a gente está de braços abertos para receber todos vocês. Obrigada, Isa. Eu estou encantada aqui. Quero muito conhecer. Quanta coisa bonita. Acho que para a gente foi ótimo, porque sai um pouquinho dessa coisa de só os lençóis. Lençóis é lindo, mas tem muito mais, né? Muito, sem sombra de dúvida. Né? Então, a gente trabalha os 4 polos principais, né? Que é a capital São Luís, hoje, né? Que é o Lençóis e Delta, que hoje fazem parte do mesmo polo, né? E o polo Chapada das Mesas. Então, a gente tem esses 3 polos principais, né? Que um compõe 2, né? Que é o polo Lençóis e Delta, São Luís, a capital, e a Chapada das Mesas, que é ainda muito, muito pouco conhecido, né? Então, a gente tem os lençóis, claro, que é o nosso, como eu comentei, é o nosso principal cartão postal. Porém, a gente não tem só lençóis, né? A gente tem um roteiro aí diversificado, onde é possível para todos os públicos, para todas as idades, né? E a gente tem essa variedade de opções aí de atrativos de destino. Perfeito. E a gente está com o chat aqui cheio de perguntas, né, Vicky? Vamos começar? Vamos lá. Posso já começar com uma aqui que eu achei? Pode. Claro. Quando que o aeroporto... Eu não sei se você vai saber essa, né, também, mas vale a pena a pergunta. Quando que o aeroporto regional de Barreirinhas estará em operação? Muito boa pergunta. Nós estamos, né, fazendo essa tratativa do aeroporto de Barreirinhas. Né? A gente sabe que é um aeroporto, né, que é muito esperado, né? É uma tratativa que vem já sendo feita, né, há alguns anos. Não é uma tratativa fácil, porém, né, ele já está em fase de conclusão final. Né? O que que falta? Falta a parte da homologação mesmo, né, junto à ANAC, e em seguida se passar, já está sendo feito também, né, esse trabalho com as companhias aéreas. Então a gente acredita, pessoal, que até mais ou menos até o final do ano, até o início aí de 2023, a gente já tem, na verdade, voos, né, o voo com
a Gol, né? Ele já está sendo já feito essa comercialização para dezembro, se eu não me engano, novembro, dezembro. Eu posso reforçar isso para vocês no envio que a gente pode fazer por e-mail para ser compartilhado. Eu posso pegar junto à companhia para verificar atualmente, porque está tendo essa mudança aí, né, de relação à operação, para repassar para vocês o que já está sendo comercializado. Então, a gente já sabe que tem essa previsão com a Gol e vai ter também com as outras companhias aéreas. Tá? Então, a gente tem já, assim, já está em fase final, já está muito bem avançado. Então, até o final do ano, já vai ser possível fazer esse voo direto aí para Barreirinhas, para o aeroporto de Barreirinhas. Perfeito, Isa. Vou fazer um aqui, Vicky, posso? Pode, vai lá. Ainda falando de Barreirinhas, nos perguntaram qual é a melhor época para ir para lá. Uns dizem que é no verão e outros dizem que é no inverno por causa das lagoas que estão cheias. Então, esclarece para a gente, Isa. Claro, essa é uma dúvida, né, que é uma dúvida sempre que a gente fala a respeito. Então, como eu comentei um pouquinho, né, no treinamento, a gente sempre, assim, a gente indica os lençóis maranhenses para que ele possa ser conhecido o ano inteiro, né? Então, em qualquer momento que se você for para os lençóis maranhenses, você vai encontrar lagoas, né? Então, a gente tem opções de lagoas perenes o ano inteiro. Porém, o período pós-chuva, que vai ali, o período de chuvas aqui no Maranhão, é em torno de dezembro até meados de abril, né? Então, é um período que ainda se tem bastante chuva. Então, esse ano a gente teve muita chuva, e com isso a gente tem as lagoas, né? Elas ficam muito cheias, né? Que são essa principal influência, a influência das chuvas. Porém, o lençol freático passa por baixo, né? Das dunas. Então, se consegue realmente ter acesso às lagoas independente do período. E outra coisa também que é muito legal de reforçar é que devido a isso, devido a essa formação dos lençóis freáticos que passam por baixo das dunas, você consegue subir as dunas em qualquer horário, pessoal. É incrível, porque aí a areia ela é fria, né? Então você pode ir no sol a pino, né? De meio-dia, e você consegue ali subir tranquilamente descalço, porque a areia dos lençóis é fria. Então, uma areia extremamente, né, confortável e gostosa de se pisar. Então, só para reforçar, é possível fazer, né, a visita aos lençóis em qualquer época do ano, em qualquer mês do ano. Porém, né, a gente encontra as lagoas um pouco mais cheias, né, elas no tamanho maior, ali no período pós-chuva, que vai entre maio a agosto, finalzinho de setembro. Perfeito. Vou continuar aqui. Tem pousada e restaurantes em Santo Amaro? Tem sim, tá? Então, como eu mencionei, em Barreirinhas, né, a gente tem uma variedade, né, maior de ofertas em relação à hotelaria, a bares e restaurantes. Porém, em Santo Amaro, né, também tem, porém uma quantidade menor, perdão, né? Mas em todas as entradas, em Barreirinhas, em Atins e em Santo Amaro, se possui uma variedade de hotelaria, tá? Disponível, né, para qualquer público. Ótimo. Deixa eu ver qual que é a próxima. Quer fazer alguma, Andressa? Eu estou aqui com uma falando sobre saídas Delta das Américas e Rota das Emoções. As saídas estão de Barreirinhas e Santo Amaro. E qual é a média de valor de transfer ou um passeio desses? Então, o passeio do Delta, né, das Américas, conhecido também como Delta do Parnaíba, ele fica próximo às cidades de entrada, né? Então, é o mesmo caminho que se faz para os lençóis, é o mesmo caminho que se faz para o Delta. Porém, a saída, né, para o Delta das Américas não é feito de Barreirinhas nem Santo Amaro, né? É feito de outra cidade próxima, que é a cidade de Tutóia. Então, em Tutóia, a gente tem acesso a essas opções, ao parque, aos pequenos lençóis maranhenses e ao Delta das Américas. Então, é feito, né, essas excursões náuticas para o Delta. Em relação ao valor, pessoal, é sempre bom verificar direto com o receptivo, né? A gente não faz essa parte, né, da venda dos atrativos. Então, as meninas comentaram que estão verificando essa questão do comercial, né, aqui para verificar essa questão de tarifário, né, as opções de receptivo, para vocês terem acesso.
tá? Então, é melhor, sempre melhor, a gente sempre indica que seja verificado com o fornecedor local para vocês terem ideias de valores. Ótimo, Isabela, obrigada. A Chapada das Mesas, o acesso é por onde? Os aéreos são sempre via São Luís? A Monique trouxe essa pergunta para a gente. Maravilha, isso. Então, o aéreo, para a Chapada das Mesas, a porta de entrada é a cidade de Imperatriz, né? Então, lá é possível chegar de avião, saindo de São Luís ou também de outras regiões como São Paulo, né? Então, é possível fazer direto de São Paulo para Imperatriz, né, com voos aí pelas principais companhias aéreas, e descer direto em Imperatriz e já chegar até as cidades de Carolina e Riachão para ter acesso à Chapada das Mesas. Ou então, sair de qualquer outro aeroporto, vir para São Luís e pegar ou um voo para Imperatriz ou ir, né, de carro, os executivos também levam para Imperatriz por essas opções, né? Então, aéreo ou através do terrestre para chegar até a cidade as principais cidades da Chapada das Mesas. Ótimo. Eu estou vendo uma aqui também, deixa eu ver. Junto com as dúvidas, vários elogios, viu, Isabela? As pessoas falando que não imaginava que Maranhão era tão diverso assim, que é muito lindo. Que já legal. Tem muita gente que conhece aqui também. Que maravilha. A Aline trouxe uma pergunta aqui para gente, se a cidade de Carolina é um pouco mais próxima de Imperatriz, isso daí ela confirmou, né? E se tem estrutura de hotéis e restaurantes que Riachão, mais também. estruturas, né, do que Riachão ou não? Não, na verdade, as duas possuem boas opções, né, de hotelaria e de estrutura para receber. Então, são cidades relativamente pequenas, muito próximas uma da outra, e você consegue ficar em ambas, né, ou em Carolina ou em Riachão, e fazer ali os principais passeios. Mas há estrutura, sim, né, de hotelaria, de restaurantes para receber. Certo? Ótimo. E a Monique perguntou qual que seria o calçado ideal para o turista conhecer o parque, tendo em vista, né, os trechos de caminhadas de areia. Claro. No material, pessoal, que a gente vai disponibilizar para vocês, a gente sempre tem esses indicativos, né? Ali do que usar, do que levar, de como aproveitar melhor essa experiência, né? Dos lençóis. Tanto dos lençóis como chapada, delta, né? A gente sempre recomenda roupas leves, né? Chapéus para proteger, né, um pouco do sol, muito protetor solar, muita água, e também nos lençóis o calçado, né? Pode ser um calçado aberto, né? Ou então aquelas sapatilhas fechadas, e nos lençóis, para chegar, assim que chega, né, junto com o receptivo, até as dunas, já deixa ali o calçado dentro dos veículos, né, que se vão até os lençóis, então você já pode deixar lá, que é bem tranquilo. E para a Chapada, né, a gente sempre recomenda um calçado fechado, né, também as mesmas condições de roupa, né, de proteção solar, porém um calçado fechado porque se faz muita caminhada, né, até chegar, né, ali nas principais cachoeiras, né, se faz aquelas trilhas para se chegar, então eu recomendava sempre estar com um calçado mais confortável. Ótimo, Isabela. E aqui tem uma pergunta também sobre a tábua de maré, se influencia nos passeios. Não, a tábua de maré, ela só influencia nos passeios dentro de São Luís, né, no município de Raposa e Alcântara, né? Então, como eu comentei no início, em São Luís é possível fazer um roteiro aí de 2 a 3 dias tranquilamente, porque dá para fazer São Luís no primeiro dia, né, City Tour e praias. No segundo dia, fazer Alcântara, que é um passeio, um bate e volta, né, que também pode durar o dia todo, então sai de manhã e volta no final da tarde. Aí tem a variação de maré, só que é uma variação também que é bem rápida, então se consegue fazer, né, essa saída diária pela manhã. E na Raposa também se tem essa variação de maré para fazer o passeio náutico, mas tem saídas diárias tanto pela manhã, se não for possível fazer pela manhã, é possível fazer à tarde, mas vai ter passeio diário ali para fazer.
Ótimo. E vi que tem uma consideração, né, de uma parceira, ela perguntou, na verdade, se a gente vai disponibilizar pacotes ou se é ela que vai fazer um site de viagens. As duas coisas, né? Explica pra gente, Vicky. Exatamente. Hoje vocês devem receber aí nos grupos de ofertas algumas ofertas aí para o Maranhão, principalmente, né, para São Luís. E também você pode procurar no seu site de viagens mesmo, outras datas, outros destinos, né, sem ser aí a capital também, para vocês verem, né, melhores datas e montar os próprios pacotes também, tá? Então, no seu site de viagens mesmo, você já consegue fazer essa busca. Ótimo. E a gente está aproximando aí do horário. Tem uma pessoa com a mão levantada. Vamos deixar ela colocar a dúvida dela, Vicky. Em seguida a gente encerra, pode ser? Pode, claro. É WK News. WK News, você fala com a gente, abre seu microfone. Então vamos passar para a Ivaneide, que levantou a mão aqui. Bom dia, Ivaneide. Bom dia, meninas. Minha dúvida não é muito com relação ao treinamento de hoje. Eu preciso de uma ajuda do suporte. E eu tenho tentado, me parece que quase 2 semanas, o meu carrinho não está funcionando. Eu estou muito chateada. Como que eu faço para resolver isso? Eu já mandei e-mail, aí já tentaram me ajudar, mas assim, as opções não resolveram, né? E assim, como que eu posso fazer para resolver isso? Eu estou parada, não posso trabalhar por enquanto, né? Porque eu não posso vender e não carregar. Então, como que eu faço? Deixa seu e-mail aqui no chat que eu peço para o nosso time entrar em contato. Tá, ok. Eu já mandei e-mail para o suporte e eles falaram para mim esvaziar e tal. Eu tentei, não resolveu. Tá? Mas eu vou deixar assim. Okay? Isso, obrigada. Obrigada. E lembrando, pessoal, esse treinamento ele vai ficar gravado, tá? No nosso canal do YouTube, então vocês podem rever quem chegou, né, no finalzinho até. E o material, Isa vai disponibilizar pra gente, né? Logo em seguida. Bom, ótimo. Eu vou disponibilizar... A Isabela vai disponibilizar o material e a gente envia para vocês também. Fotos, vídeo, né, os nossos e-books principais, os nossos materiais segmentados que a gente lançou aí no ano passado, então tá bem fresquinho, cheio de informação, e vai estar tudo no link só, para compartilhar com vocês. Ótimo, perfeito. Ótimo, Isabela, obrigada. Queria agradecer sua disponibilidade, agradecer aos parceiros também que estão sempre aqui com a gente na segunda. E na semana que vem a gente está aqui para mais um treinamento de produtos. Agradecer aí todo mundo. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, Isabela. Obrigada, meninas. Só para agradecer novamente. Obrigada pela oportunidade e obrigada pela presença de cada um de vocês. Né? E sempre que quiserem, a gente está à disposição. É sempre um prazer falar do Maranhão, né? E a gente está aqui esperando vocês. Só para tirar uma última dúvida da Aline, como recebe esses materiais? A gente disponibiliza, Aline, na pasta de marketing do parceiro, que fica lá, você encontra o link lá no Linktree do Instagram. Lá tem uma pastinha que é marketing para parceiros, e aí a gente sempre disponibiliza o conteúdo que os convidados disponibilizam para a gente por lá. Não é isso, Vicky? Exatamente. Então é isso, gente. O que Isabela compartilhar com a gente sobe lá para vocês. Vamos vender o Maranhão. Agora está todo mundo com informações suficientes para fazer aí boas vendas. Obrigada, Isabela. Sim. Obrigada, pessoal. Até semana que vem. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Excelente semana. Boas vendas.